Você já parou pra pensar do porquê o seu ídolo jogar da maneira que ele joga? Por que Stephen Curry concentrou seus esforços nos arremessos de longa distância? Por que LeBron James age como um armador mesmo sendo um ala? É lógico que o treinamento e adaptação e evolução à tática da liga explicam muita coisa, mas definitivamente não são os motivadores que os levaram a focar no desenvolvimento de uma série de características. Por mais que alguns destes atletas tenham características bastante específicas, raramente foi uma criação própria. A NBA está no mapa desde os anos 40, ou seja, tudo que vemos hoje não é uma novidade. Ou já foi feito por alguém ou foi adaptado das ações de alguém. O que se diferencia é em como os jogadores combinam essas ferramentas e qual o nível de sucesso que eles obtêm com isso. Para ilustrar esse ponto, nós resolvemos fazer uma genealogia das características do jogo de um dos jogadores mais icônicos da atualidade. Apenas para ilustrar a sua relevância, além de ser o MVP de 2018, ele poderia muito bem ter recebido esse prêmio em pelo menos outras duas oportunidades. Isso mesmo, estamos falando de James Harden. Antes de entrar nos méritos, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação sempre que o vídeo novo for postado. Também deixe seu like, compartilha com seu amigo para ajudar o canal a crescer e a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Bom, primeiro vocês devem estar perguntando, como assim uma genealogia? Infelizmente, nós não temos disponibilidade para fazer uma gigantesca árvore genealógica do basquete do Barba. Então nós faremos uma breve cadeia geracional decrescente dos jogadores que influenciaram uns aos outros até chegarmos aos absurdos que Harden faz hoje em dia. Para iniciar, nós precisaremos observar o que faz o guard do Houston Rockets ser tão dominante. O primeiro fator que imediatamente nos remete ao seu estilo de jogo é a orientação ao perímetro. Na última década, os guards viraram o centro absoluto das atenções. Tanto é que, no auge da valorização dos armadores, com os MVPs consecutivos de Stephen Curry, era praticamente mandatório que um time tivesse um point guard de elite para competir no mais alto nível. Nessa toada, ainda como shooting guard, Harden se configurou como uma verdadeira estrela. A combinação de seu ball handle, seu arremesso de 3 pontos consistente, clutch, junto com uma jogada em particular que virou sua marca registrada, step back, você tem uma das combinações mais letais da liga. Mas sabemos que esses aspectos não são seus únicos pontos fortes. O que o torna um pesadelo para os defensores é a variedade do seu cardápio ofensivo. Se você foca muito em limitar seus chutes de longa distância, ele deixará para trás e baterá para dentro numa infiltração. Apesar de não ser o mais atlético, ele tem um talento especial, se é que podemos chamar assim, que é cavar faltas. Harden não infiltra necessariamente para matar a jogada, mas sim para forçar uma falta e levá-lo à linha do lance livre, de onde tem um aproveitamento de 85,7% da carreira. E finalmente temos uma característica final odiada por muitos: o conhecido flop, ou seja, encenar e exagerar as reações no contato para induzir o árbitro a apitar uma falta, que muitas vezes sequer aconteceu. Isso te lembra alguém? Por mais que algumas partes do seu jogo sejam adaptadas para ele ter sucesso na NBA contemporânea, há um jogador recentemente aposentado que facilmente remete ao estilo de James Harden, Emmanuel Ginobili. O próprio Barba já afirmou em algumas entrevistas que moldou seu basquete com base no maior atleta argentino da história. Ginobili é um dos caras mais competitivos a ter pisado numa quadra de basquete, e combinava isso com a personalidade dissonante do super organizado San Antonio Spurs. Assim que Greg Popovich percebeu o quão inútil era tentar domá-lo, começamos a ver mais e mais de suas características impressionantes. O ala armador nunca teve medo de partir para cima da infiltração, sabia que tinha capacidade atlética para competir com os melhores defensores da liga, e aqueles que não desistissem da jogada, bastava seu controle de corpo acima do aro para cavar uma falta. O que tornava seus aspectos mais geniais era o quanto ele sabia mesclar essa agressividade com os arremessos de longa distância. Quando o Pops tirava ele do banco, os defensores tinham basicamente o mesmo temor em marcá-lo que os atuais têm com Harden. Além disso, temos dois tipos de jogadas icônicas que ele foi responsável por popularizar na NBA: o Eurostep, que o Barba tanto adora, e o Flop, que o Barba realmente adora. Isso mesmo, caso não se lembre, Manu foi um dos grandes flopadores da liga, algo que ele trouxe de seus anos de Itália, onde a torcida até certo ponto adorava as reações dramáticas do argentino. Deixando as cavações de falta para trás, John Ginobili tirou a agressividade para bater para dentro, enfrentar pivôs enormes e troncudos e manter-se no ar por aquele segundo extra para fazer cestas impossíveis. Resposta é meio óbvia, não? Se o assunto é parar no ar e o primeiro nome que brotar na sua cabeça não for o de Michael Jordan, nós deveremos estar assistindo um esporte completamente diferente.
MJ certamente é um dos maiores ídolos para qualquer basqueteiro, incluindo os atletas ativos hoje na liga. Mas considerando o aspecto de tentar emular seu jogo é praticamente impossível. Tanto que ao longo dos últimos anos, vemos jogadores tendo mais sucesso ao copiar as características de lendas como Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki. Ginobili, porém, era obcecado com Air Jordan. Ele cresceu numa parte da Argentina chamada Bahia Blanca, um dos poucos lugares do país que respirava basquete ao invés de futebol. Estamos falando de meados dos anos 80, quando a seleção de futebol do país foi campeã mundial. A família inteira tinha basquete no gene, mesmo seu pai foi um bom armador quando ativo. E onde Manu achava inspiração para o seu estilo de jogo? Num pôster em tamanho real de Michael Jordan que ficava colado no seu quarto e suas duas fitas favoritas: Come Fly With Me e Michael Jordan's Playground. O ala armador na época era epítome do que deveria ser um jogador de basquete. Explosivo, atlético, decisivo e a cara de um novo movimento responsável por iniciar a globalização da NBA, como bem dizia o comercial da Gatorade. Todo mundo queria ser como Mike. Suas infiltrações explosivas e finalizações criativas no meio do ar e seu DNA clutch inspiraram o Ginobili a desenvolver as características que o tornariam um gênio incontrolável que Greg Popovich amava xingar do lado de quadra. Mas e o GOAT? Tem como o melhor de todos os tempos se inspirar em alguém? Até Michael Jordan teve seus ídolos e modelos. Antes de MJ desafiar a gravidade e enterrar da linha de lance livre, já havia um homem capaz de fazer isso. O High Flyer original, que inspirou grande parte dos atletas dos anos 90 em diante, foi Julius Dr. J. Erving. Com um jogo muitas vezes baseado em sua proeza atlética fora do comum em comparação aos jogadores da época e a capacidade de improvisar no meio do ar, o Dr. J era uma das forças dominantes dos anos 70. Se existem alguns motivos para os espectadores ignorarem a NBA de Kareem Abdul-Jabbar e focarem as suas atenções para a ABA, Erving era o cara. O Dr. J representou uma importância histórica impactante para a comunidade negra dos Estados Unidos, ao dominar o basquete em quadra ao mesmo tempo que ostentava seu icônico Black Power. Ainda mais em um período tão próximo do assassinato de Martin Luther King Jr. e das Olimpíadas de 1968, quando Tom Smith e John Carlos ergueram seus punhos em apoio ao movimento dos direitos civis. Enfim, se Erving influenciou Michael Jordan com seu atleticismo, há um outro nome importante na história que o influenciou: o homem dos 100 pontos, Wilt Chamberlain. Quando falamos de jogadores de basquete sobrenaturalmente atléticos, a genealogia sempre cairá no nome de Chamberlain. Com 2 metros e 16 centímetros de altura, ele era uma força imparável individualmente. Seus números falam por si só, e mais ainda do que o Dr. J, não eram necessários jump shots para pontuar. Bastava confiar em sua discrepância física com os demais jogadores e pronto. Temos temporadas absurdas como os 50,4 pontos de média em 61 e 62. E aí, curtiu esse vídeo? Vamos recapitular. Primeiro veio Wilt Chamberlain. Depois veio Dr. J, Julius Erving. Depois veio Michael Jordan. Depois veio Manu Ginobili. E por fim veio James Harden. Lembre de algum outro atleta que pode ter influenciado o Barba? Coloque aí nos comentários. Também deixe seu like, se inscreva no canal se não fez isso e clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Falou, valeu, é nóis, tamo junto.